O título da nossa reflexão, o pecado da cobiça, 1 João 2, 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação de bens. Cobiça é um desejo ardente de possuir alguma coisa, desejo imoderado de bens, riquezas, honras, ambição, avidez, concupiscência. Cobiçar, verbo transitivo, desejar com cobiça, ambicionar. A cobiça é substantivo feminino, desejo desmedido pelo poder, dinheiro, bens materiais, glórias, etc. A pessoa se empenha em ter o que o outro tem para se igualar ao outro. Daí a diferença para o invejoso, que segue sem medir esforços, tirando o que deixa o outro feliz. Não importa se é um objeto, um relacionamento ou mesmo seu prestígio e reputação. Somos mordomos de Deus. Os mordomos cristãos devem cuidar do mundo de Deus com carinho. Não devemos dar o nosso primeiro amor ao mundo e aos seus bens materiais. O supremo amor do mordomo é somente para Deus. Quando o mundo se torna objeto da nossa devoção, mostramos que não amamos a Deus. A cobiça é uma questão de ética. O amor de Deus motiva a ética cristã. Você pode ver 1 João 4, 7, 12, 16 e 17. O amor ao mundo e o desejo por suas coisas e seus caminhos estão em total oposição ao amor de Deus. O amor correto conduz a pessoa à vontade de Deus. O mundo aqui referido não se refere à criação física, mas a todos os aspectos da realidade que se opõem a Deus e dele estão separados. Ser arrastado pela concupiscência mundana é afastar-se de Deus e fazer parte do que se opõe, sobretudo se opõe a Ele. O ambiente em que vivemos nos afasta de Deus e nos aproxima do diabo. O Espírito de Deus nos afasta do diabo, o Espírito de Deus nos afasta do mundo e nos leva a Cristo. A palavra de Deus nos exorta a saber distinguir sobre nossa postura em relação ao que está no mundo. Em Êxodo 20, 17, a recomendação era para não cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo, seus servos, servas, nem o boi ou jumento do próximo, ou ainda qualquer coisa que lhe pertença. As instruções eram claras, como, por exemplo, Deuteronômio 7, 25. Deveriam queimar as imagens dos deuses das nações, não cobiçando a prata e o ouro do que eram revestidos, pois isso seria uma armadilha, sendo para o Senhor Deus algo detestável. Lembramos a experiência de Acã, que tomou do anátema quando da tomada de Jericó. Em Josué 7, 21, ele confessou assim: quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu as cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Não custa lembrar que Acã foi morto e toda a sua família por esse pecado cometido. O sábio Salomão afirmou em Provérbios 21, 25 a 26, que o preguiçoso de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho, o dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O profeta Miqueias, falando sobre os opressores do povo de Deus, disse: cobiçam terrenos e se apoderam deles,
cobiçam casas e as tomam, faz violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Miqueias 2:2. Quando Paulo se despediu dos presbíteros em Éfeso, Atos 20, 33, 35, ele disse: Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar que receber. O apóstolo Paulo, explicando aos romanos sobre a luta contra o pecado, Romanos 7, 7-8, diz: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada para o mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Paulo, falando à igreja de Corinto, 1 Coríntios 10:6, diz: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Tiago reforça com exortação, Tiago 4:2. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. No texto lido, João diz: não amem o mundo, nem o que nele há. 1 João 2,15a. Se a pessoa ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça, por exemplo, cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. João afirma que o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A corrupção do ser humano faz cobiçar. A carne se alimenta de desejos. Daí a luta que Paulo fala entre carne e espírito. A carne cobiça muito todo dia, toda hora e todo minuto. Ela deseja tudo, lógico, do bom e do melhor. Ela quer se alimentar dos seus desejos e prazeres. Cobiça dos olhos enchem a carne dos desejos. Os olhos injetam para o coração tudo aquilo que você viu e desejou. Se a cobiça foi gerada na carne, porque os olhos a conquistaram como uma sugestão prazerosa, daí repousa na carne uma sensação prazerosa em saciar os seus apetites carnais. Estejamos atentos ao pecado da cobiça. Que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento para a percepção dos riscos de envolvimento com a cobiça, pecando contra Deus. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Amém.